agradecer a Deus por essa oportunidade, por você estar aqui, por você estar na sua casa, assistindo o nosso culto, participando do nosso culto. E o Senhor, Ele quer falar conosco sobre recomeço. Mas antes de falar de recomeço, eu preciso falar sobre o culto de domingo. Aquela presença maravilhosa de Deus, aquela palavra maravilhosa que está no nosso coração. É o poder da oração. Enquanto Pedro estava preso, os irmãos oravam. E nós vamos continuar falando de oração. Amém? Nós vamos falar sobre Neemias. O pessoal do grupo de jovens que estava aqui no sábado, nós falamos um pouquinho de Neemias, mas nós vamos continuar falando de Neemias, porque o Senhor quer falar mais um pouquinho com a gente. Então, Neemias 1. Neemias 1, a leitura é um pouco longa. Enquanto você acha, eu vou orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Te louvamos pelos louvores entoados aqui, por cada um dos seus servos, Senhor, que se dispôs a participar deste culto, seja no online, seja presencialmente, ó Pai querido. Pai querido, nós te pedimos que Tu venha falar a cada coração, que Tu venha de encontro a cada necessidade. Pai querido, em nome de Jesus, que nós venhamos aprender tudo que Tu tens e tudo que Tu queres para nós, ó Pai querido. É o que nós te pedimos, Senhor. Prepara o nosso coração como uma terra boa, Pai querido, em nome de Jesus, para que essa palavra venha frutificar. É o que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, nós estamos falando de recomeço. Recomeço é fazer de novo algo que você já fez. Não é o começo, é o recomeço. É fazer de novo, só que de forma diferente. Então, nós vamos falar de Neemias. Vamos ler, Neemias 1. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, o rei da Pérsia. Eu me chamo Neemias. Estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com outro grupo de judeus. Então, eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido haviam voltado para a província de Judá. Estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei durante alguns dias. Eu fiquei chorando e não comi nada e fiz a Deus esta oração. Ó Senhor, Deus dos céus, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guarda a Tua aliança com aqueles que amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que eu faço de dia e de noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Como os nossos atos, temos pecado contra Ti e não temos obedecido os Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas, se depois disso, vocês voltarem para mim
e obedecerem aos meus mandamentos, eu trarei de volta para o lugar que escolhi para lhe ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos confins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder, com a tua força. Ouve agora minha oração, as orações dos meus outros servos, que têm o prazer de te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje, o que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir o vinho ao rei. Amém? Nós conhecemos Neemias muito pelos 52 dias da reconstrução dos muros. Mas eu ainda não quero falar sobre isso. Eu quero falar deste momento que Neemias estava passando. Nos primeiros versículos, Neemias, ele precisa se atualizar de tudo o que está acontecendo. O coração dele se compadeceu com a situação lastimável do povo, com a situação do templo. Neemias ora detalhadamente, ora pelos pecados dele, do povo, e pela situação que o entristeceu. Neemias, ele foi detalhista no que ele estava pedindo. Você tem sido detalhista nas suas orações? O Senhor pede para você ser detalhista nas suas orações. Às vezes em 2020, nós somos muito rápidos, nós queremos as coisas muito rápidas e muito objetivas. Mas o nosso Deus é detalhista. Ele quer que você descreva exatamente o que você quer, o que está incomodando o seu coração exatamente. Desde a pontinha da unha encravada até o último fiozinho de cabelo. O Senhor quer que você seja detalhista na sua oração. Algo importante que eu vejo nessa palavra, que Neemias, ele ora a palavra. Ele lembra de Moisés. E daí aqui cabe um puxão de orelha, porque muitos de nós não gostamos de ler, não temos o hábito da leitura. Mas nisso nós estamos sendo roubados. Quando você não lê a palavra, como você vai declarar algo que você não lê? E isso é para todos nós. Lili, eu não gosto de ler. Mas como você vai aprender? Eu até falei com jovens que tem um memezinho no Face, que o menininho faz assim, né? Só que eu ainda não aprendi ainda. Eu vivo fazendo assim, mas não vai. Se você não dedicar o seu tempo de leitura, você não vai aprender a palavra de Deus. Neemias declarou o que estava escrito ali. Senhor, a tua palavra diz isso, isso e isso. E é isso que nós precisamos fazer, e eu aprendo com Neemias. Nós precisamos, durante as nossas orações, declarar a palavra de Deus. Porque ela é promessa para nós. Então, nós precisamos exercitar. E se você, meu irmão, não gosta de ler, repreende em nome de Jesus. Lê um versículo por dia. Não seja roubado pelo inimigo. A gente vê tanta coisa na internet, a gente perde tanto tempo com tanta coisa e não consegue ler um capítulo da Bíblia. Nós precisamos aprender. Nós precisamos ter sede desse livro aqui, que nos alimenta. E ele foi detalhista. Ele orou para que Deus tivesse misericórdia do povo, para que trabalhasse ao coração do rei. Eu vejo com essa oração que Neemias, ele tinha acesso a servir, pois ele era copeiro. Mas acredito que não era tão fácil o acesso de conversar com o rei. Eu li até algumas coisas que, no quarto do rei, na porta do quarto, ele colocava cães para que as pessoas não entrassem para matá-lo. Então, você imagina que se tem esse ambiente hostil, e isso é eu que estou imaginando, você imagina para falar com esse rei, e eu sendo o copeiro do rei? Mas Neemias usou a ferramenta que ele tinha, a ferramenta da oração. Ele orou,
ele chorou, ele se indignou. E nós podemos chorar, lamentar, se indignar, mas Neemias não se prostrou diante dessa situação. E qual era a arma de Neemias? Era a oração. Ele orou e a oração e a palavra. Ele orou o que ele estava sentindo, o que estava indignando, orou a palavra para que Deus cumprisse naquele tempo exatamente o que tinha falado para Moisés. Você pode, na sua oração, fazer isso. Senhor, cumpre em mim neste tempo. Cumpre em mim neste tempo. O povo tinha saído da Babilônia. O povo estava cativo. Um momento todo hostil, difícil, e é algo diferente. Parece alguma coisa, a pandemia, todo mundo enclausurado, não pode ir para a igreja, não pode ir para a igreja. Será que tem alguma coisa parecida com o que nós estamos vivendo hoje? E o Senhor está nos dando ferramentas, que é da oração e da palavra, para viver este momento. Nós vamos usar as ferramentas que nós temos. Pedro pescava peixes. E ele pescou homens. Davi era pastor de ovelha. E ele foi pastorear. Neemias era copeiro do rei. E através de copeiro do rei, ele chegou ao coração do rei. E depois ele foi lá na frente, governador. Mas eu ainda não quero chegar lá. Eu quero falar deste momento ainda. Muitas vezes não sabemos o poder das ferramentas que temos nas nossas mãos. O Senhor quer te capacitar a usar a ferramenta que você tem na sua mão. Neemias, neste momento, ele foi orar. Ele desceu. E não descer como o vaso na mão do oleiro, mas como servo na presença de Deus. Ele se indignou e a oração foi a Deus. Ele cavou, ele foi profundo, ele quis intimidade com Deus. Essa arma da oração Neemias já tinha e você também tem. Você tem a arma da oração nas suas mãos. Então use. Ah, mas eu já tenho orado, ore mais. Eu já tenho jejuado, jejue mais. Daniel orava 3 vezes ao dia. E às vezes a gente faz uma oração de 10 minutos. Senhor, abençoa o meu dia, amém. E está achando que é muito. Não é muito, não. Ore, dedique mais tempo. É o que o Senhor é uma das ferramentas que o Senhor nos deixou. A oração, para a intimidade, para a profundidade, para ter experiências com Ele. E eu acredito que ali, neste momento, Neemias, Deus foi dando para Neemias o que ele deveria fazer. Porque Neemias orava para a reconstrução, para o renovo, mas ele não tinha experiência para a reconstrução do muro. Ele não sabia como ele deveria falar ao coração do rei. Neemias orava a palavra. Você precisa orar a palavra. Você precisa buscar. Você precisa experimentar o que Deus tem para você. Antes de ir para a guerra, um soldado, ele precisa ser preparado. A oração e a palavra é o nosso preparo. O Senhor tem nos preparado. Neste tempo que nós estamos, não podemos fazer muita coisa, é um tempo de preparo. O Senhor está te preparando. Nós ouvíamos falar de guerra, de peste, mas nós não tínhamos vivido, nenhum de nós tínhamos vivido isso. Mas agora veio para valer. E esse é o momento de nós buscarmos experiências novas com Deus. Firmar em Deus. Orar a Deus. Para que nós venhamos passar este momento. Durante o tempo de oração, Neemias permanecia copeiro do rei. Porém, isso não parou. A sua situação atual não pode te parar. Este momento atual que nós estamos vivendo não pode nos parar. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos avançar, mesmo em tempo de pandemia.
Nós precisamos avançar. E eu vejo tantos testemunhos de Deus fazendo meio à pandemia, porque Deus não parou. Nós podemos ficar algum tempo na quarentena, mas Deus não está de quarentena, Deus não está de férias. O Senhor continua trabalhando para nós e por nós e nos protegendo. Só que para este momento, nós precisamos de dedicação. E o quanto você tem se dedicado? Quantas horas, quantos dias você está disposto a investir para viver esta reconstrução, este recomeço? O que você está disposto a renunciar para viver o que você tem orado? Fique com essa pergunta. O que você está disposto a renunciar para viver? Para vivermos o recomeço, a reconstrução, é necessário preparo e dedicação. Não cai de mão beijada para a mão de ninguém. Porque se vem fácil, vai fácil também, a gente não dá nem valor, não é verdade? Mas o Senhor tem algo preparado para nós. E muito se fala dos 52 dias que Neemias reconstruiu. Mas eu aprendi nessa palavra que Neemias orou 4 meses antes de falar com o rei. A gente acha que é tudo assim, ó, nossa, reconstruiu 52 dias. Não, não. A reconstrução começou aqui, ó. Começou quando ele se indignou, nos 4 meses que ele chorou, que ele jejuou, ali começou a reconstrução. Após 4 meses de jejum, de lamento de Neemias, Deus incomodou o rei e a tristeza de Neemias. E nós vamos ler Neemias 2, do 1 em diante. São só 5 versículos agora. O que eu vou contar que aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. O rei nunca havia me visto triste, e por isso perguntou: por que você está triste? Você está doente? Porque deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei a Deus dos céus e depois disso disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Neste tempo, Neemias orou para que Deus colocasse palavras na boca dele e para que atraísse a atenção do rei. No seu momento de oração, você atrai a atenção de Deus para você. Neemias mostrou a tristeza da alma. E o rei perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Muitas vezes Deus está perguntando para a gente: o que você quer que eu faça? Eu falo: não, Senhor, está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Mas agora não é hora de responder está tudo bem, é a hora de você falar o que realmente está doendo aí. Seja sincero com Deus. Abre o jogo com Deus. Como a irmã Rosilda fala, chama o papai para conversar. Puxa uma cadeira para ele e fala tudo que tem incomodado o seu coração. Tudo que tem atrapalhado, ou tudo que não tem deixado você avançar para viver o recomeço. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida e transbordante. O Senhor tem tudo isso, boa medida, sacudida e transbordante para nós.
Mas você precisa ser detalhista, porque Deus deu para Neemias o que ele orou. Então você abre a sua boca e ora. Entregue para Deus tudo o que você quer, detalhe a Deus. E Deus vai trabalhar no seu coração também. E daí nós vemos que nos capítulos seguintes, Neemias administra a reconstrução dos muros. A forma de passar entre as cidades. O rei lhe deu cartas para que ele tivesse a liberação para passar de cidade para cidade. Você acha que Neemias cooperou, e não desmerecendo, mas você acha que se ele não tivesse orado, ele não teria esse discernimento? Mas Deus mostrou para ele que ele precisava pedir cartas, para ele poder passar de cidade em cidade. Em outros momentos, o povo ajudava ele em oração. E pessoas foram ajudando ele na reconstrução. E eu vou deixar você na curiosidade de ler Neemias, porque cada pedacinho do muro que ia sendo construído, ele falava, a família de fulano que construiu. A família de fulano que construiu. E fulano era ourives. A família de Bertano que construiu. E a família dele era administrador. E assim ele ia falando a profissão e a família. Para você ver como que Deus é detalhista. As pessoas que participaram desta reconstrução têm o nome gravado aqui neste livro. E o seu nome está gravado perante Deus. Porque você tem reconstruído, você tem avançado para viver o renovo e a reconstrução. Na Bíblia nós não vamos ver os nossos nomes, mas eu acredito que lá na frente pessoas vão citar o ano de 2020 e vai falar o povo que estava orando e clamando para viver o renovo, para viver a cura. Eu creio que Deus está escrevendo os nossos nomes. E daí eu lembro que nós já aprendemos aqui sobre o avivamento da Rua Azusa. E daí eu fui procurar um pouquinho, porque não está escrito na Bíblia sobre o avivamento da Rua Azusa. Mas todo mundo reconhece como um grande avivamento. E lendo lá, eu achei o avivamento, deixa eu achar aqui, o avivamento do país de Gales. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar sobre o avivamento do país de Gales. E ele é anterior à Rua Azusa. Uma pessoa chamada Edward Roberts, com 13 anos, ele tinha sede pelo avivamento. E ele começou a orar, porque ele queria viver o renovo e o avivamento. E ele orava, e ele não se cansou de orar. Após 13 anos, com 26 anos, houve o avivamento no país de Gales. No país de Gales, mais de 100 mil pessoas se renderam ao Senhor. Depois de 13 dias de oração, 13 anos de oração de Roberts, você não pode se cansar na sua oração. Você não pode se cansar no seu jejum. Entregue. Seja firme. Não desista. O Senhor tem um avivamento, tem um renovo para nós. Aleluias. E daí, lendo mais um pouquinho, alguém ouviu falar desse renovo lá no país de Gales. E essa notícia chegou nos Estados Unidos. E o povo dos Estados Unidos começou a orar. Porque a gente quer viver o renovo, a gente quer viver o avivamento também. E daí é a história que a gente conhece. Que lá na Rua Azusa teve o avivamento. Mas antes da Rua Azusa, eles oraram em uma rua chamada Bonnie Bride. Eles começaram a oração ali. Eles se dedicaram em oração ali. Era tão forte o poder de Deus naquele lugar, que a estrutura da casa cedeu. E daí eles mudaram para a Rua Azusa. E ali foi o renovo, o avivamento que Deus deu para eles, que era a resposta de oração, tanto do Robert lá no país de Gales, como do William aqui nos Estados Unidos. E se Deus fez, e é memória, é honra para a vida deles.
E é honra para a sua vida. Mas você não pode parar agora. Você não pode olhar o problema, porque tanto como Neemias olhava e via os muros no chão, muitas vezes nós olhamos hoje e vemos tudo parado, tudo destruído, tudo acabado. Eu vou começar de novo. Não, eu vou recomeçar, porque Deus tem um recomeço para nós, mas um recomeço de forma diferente, com intimidade, com presença de Deus, com palavra. Este é o renovo que o Senhor tem para nossas vidas. Você vai alcançar, você vai viver, mas o Senhor tem um renovo para nós, em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos falando do avivamento espiritual, que ele é o mais importante para nós. Tem que arder no nosso coração. Mas o Senhor está dizendo nessa noite que ele vai renovar todas as áreas da nossa vida. O segredo do recomeço é descer, irmãos. Nós queremos avançar, nós olhamos lá na frente, mas o Senhor está falando que é para você descer. Desce. E eu aprendo que o Senhor, Ele quer profundidade. Ele quer enraizar. Ele quer criar raízes fortes em nós. Mas é necessário descer. É necessário dedicar. É necessário tempo. O Senhor está nos dando oportunidade de recomeço. A arma que você tem nas suas mãos é a oração, é o jejum e é a palavra. Essas são as palavras que o Senhor deixou para nós. Neemias foi um grande modelo de fé, de insistência em oração, que mudaram os rumos de Jerusalém no tempo do exílio. O seu exemplo nos traz profundas lições para as nossas vidas, em todos os aspectos. Em seu tempo de oração, de lamento, durou 4 meses, mas os muros foram reconstruídos. E eu quero dizer para você hoje, você é Neemias. Você é Neemias. Você é Neemias no ano de 2020. O Senhor tem colhido as suas orações. Você que está aqui presencialmente, você que está online, o Senhor tem colhido nossas orações. Não está passando batido, não. O seu choro não está passando batido. A sua oração, o seu jejum. Não desista, não pare. Avance. Você é Neemias e você vai viver os 52 dias da reconstrução, aleluias. Você é Neemias, não esqueça. Você é Neemias do seu tempo, aleluias. Você é Neemias onde você pisar, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Ele é digno, Ele é digno, Ele é poderoso, aleluias. Santo, aleluias. Santo é o nome do Senhor, aleluias. E eu encerro essa palavra, porque foi o que Deus ministrou ao meu coração. Nós somos Neemias no nosso tempo. E nós não vamos mais ser roubados, não vamos perder nosso tempo. Nós vamos descer, nós vamos cavar. Nós vamos ter mais profundidade. Porque nós entendemos que nós somos Neemias. Vamos louvar um pouquinho? Ainda dá tempo de louvar, amém? Você é Neemias. O Senhor nos deu ferramentas essa noite. Aleluias. Que se você tem alguma dúvida, peça para o Senhor falar ao seu coração, ou pode nos procurar os pastores também, se você tiver uma dúvida sobre essa palavra. Mas eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Que você saia com essa palavra lembrando de tudo que nós aprendemos e que você tenha sede. Eu falei que eu estou apaixonada por Neemias. Eu li, eu não consigo parar, eu fico voltando à leitura e escrevendo e voltando e escrevendo, porque é muito rico em detalhes. Então que nós possamos ter o desejo de ler e de buscar a palavra de Deus assim, e que ela fique gravada nos nossos corações. Amém?